Olá, você está no canal Zion Linhares. Notícias novas aí do caso Padre Robson. E eu lhe pergunto, você não acha que já está tão enrolado esse caso? Já que a Justiça dos Homens, o Tribunal de Justiça de Goiás, o Superior Tribunal de Justiça de Brasília, já decidiram por várias vezes que não tem o que investigar sobre Padre Robson. Mas o Ministério Público de Goiás insiste nisso. Mas houve um momento em que o Ministério Público pediu arquivamento do caso. E depois voltou atrás, voltou a pedir novamente essa investigação. Quem é realmente que está com interesse nesse caso? Gente, no momento que nós estamos vivendo, com tanta gente morrendo, em vários estados, em várias cidades, as pessoas que são responsáveis, devem ser responsáveis pela vida das pessoas, estão deixando as pessoas morrer, às vezes por falta de oxigênio, por falta de máscara, por falta de serviço essencial para a vida das pessoas. E até agora, a gente quase não ouviu falar que algum promotor público tenha entrado contra alguém que não está fazendo o seu papel, que é o papel de cuidar da saúde pública do povo. E tem muita gente morrendo. Mas esse caso de Padre Robson não tem muita gente morrendo, mas tem milhares e milhares de pessoas sofrendo porque não sabe o porquê de Padre Robson não poder trabalhar, não poder celebrar, não poder estar falando com o povo o que Jesus tanto pediu, que é evangelizar, que é acalmar as pessoas, que é fazer com que as pessoas criem ânimo, para que as pessoas não caiam em depressão, para que as pessoas não caiam em fobia, não caiam em doenças. Mas infelizmente a gente tem que tá passando por isso, uma coisa que parece tão pequena, mas estão tornando muito grande. E eu quero fundamentar aqui a minha fala na palavra de Deus. Você pode buscar na palavra de Deus, que vai falar sobre o frio e o quente. Ele fala sobre o frio e o quente. Por quê? Porque ele diz que o morno será vomitado. Porque o frio poderá se converter, poderá vir a ser de Deus. O quente também pode vir a ser de Deus. Agora o morno, que nem é frio nem é quente, fica no talvez, esse será vomitado. É a palavra de Deus que diz. E ainda eu vou mais longe ainda. Confirmando essa passagem bíblica do frio ou quente, tem aquela outra que é dito, olha, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Pois o que passar disso é do demônio. Com essa passagem do sim e do não, se confirma que tem alguém trabalhando para o demônio. Porque não está dizendo nem sim nem não. E o povo aguardando e o povo sofrendo. Nós temos a matéria aqui do Goiás. E eu vou pedir o assistente de comunicação para ler para vocês. É uma matéria um pouco longa, mas vocês já conhecem o que está se passando. Eu só vou colocar porque eu gosto de fundamentar as minhas falas. Eu gosto que vocês escutem realmente a verdade, onde está. Eu sempre cito as Sagradas Escrituras, eu cito as leis do país e cito também os jornais, os youtubers, os sites que falam sobre o assunto que eu estou tratando com vocês. Então vamos aí com a assistente de comunicação lendo para vocês a matéria nova sobre o caso Padre Robson. Tribunal de Justiça de Goiás não aceita pedido do Ministério Público de Goiás contra Padre Robson e pode arquivar processo. O Ministério Público pediu que o tribunal reconsiderasse um pedido de arquivamento feito em dezembro. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Walter Carlos Lemes,
não conheceu do pedido de reconsideração do Ministério Público de Goiás para que pudesse dar prosseguimento ao processo que investiga o padre Robson de Oliveira e a Associação Filhos do Pai Eterno por supostos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Com isso, o processo deve ser arquivado diante do trânsito em julgado. Segundo Pedro Paulo de Medeiros, advogado do religioso, Walter Lemes reconheceu como transitada em julgado, imodificável, quando não cabe mais recurso à decisão do tribunal que concedeu habeas corpus ao padre e arquivou as investigações contra ele. O Ministério Público tinha pedido desistência do recurso especial que questionava essa decisão de arquivamento anterior, do próprio Tribunal de Justiça de Goiás. Esse tema não deveria estar sendo discutido publicamente, pois se trata de investigação sigilosa, e a decisão igualmente não deve ser objeto de debates públicos. Deve ser respeitada a liturgia do Poder Judiciário. O fundamento da decisão é de que, como o Ministério Público havia pedido desistência do recurso e o ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar ao padre Robson, suspendendo a ação. E não houve qualquer pronunciamento sobre a admissão do recurso especial do Ministério Público, somente caberia ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás acolher o pedido de desistência e arquivar, de vez, o processo. Desta forma, o presidente Walter Lemes, por consequência, declara o trânsito em julgado da decisão do tribunal, explica Pedro, que finaliza dizendo: espero que esse assunto seja finalmente encerrado definitivamente para que o padre Robson volte a ter sua vida e honra restaurados diante de tantas injustas acusações. Várias delas sob anonimato de vazamentos de montagens e fake news. Relembre ainda no mês de dezembro. O Ministério Público de Goiás pediu ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás o arquivamento do processo contra padre Robson e outros 17 réus após o Superior Tribunal de Justiça suspender as investigações criminais contra o religioso. Liminarmente, no entendimento do ministro Nefi Cordeiro, houve compartilhamento de dados que foram ilegalmente utilizados pelo Ministério Público. Mais especificamente, a desistência de dezembro aconteceu porque, naquela época, o Ministério Público conseguiu, com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, uma medida de efeito suspensivo que permitiu à promotoria oferecer denúncia contra padre Robson na vara criminal da juíza Placidina Pires. Ou seja, na primeira instância, foi esta decisão suspensa por Nefi, junto com a suspensão da decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás que havia concedido o efeito suspensivo ao recurso especial do Ministério Público de Goiás. Contudo, em 14 de dezembro, a Justiça de Goiás acatou representação da defesa, derrubou decisão anterior e voltou a trancar as investigações contra o padre Robson de Oliveira Pereira por suspeita de uso da AFIP e laranjas para fins criminosos. Na decisão, o desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, Leobino Valente Chaves, considerou que o trancamento havia se dado por decisão colegiada e sua suspensão está condicionada ao Superior Tribunal de Justiça. A decisão do desembargador foi uma resposta positiva ao mandado de segurança apresentado pela defesa do padre Robson contra a liminar proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça Goiás, Walter Carlos Lemes, no dia 4 daquele mês. A liminar suspendia os efeitos da decisão da primeira Câmara Criminal, que trancava as investigações contra o padre Robson e autorizava o Ministério Público de Goiás a retomar as apurações. Entretanto, para a defesa de Robson, a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás era desarroada e ilegal, por ausência de previsão legal no processo penal brasileiro. De acordo com o desembargador Leobino, a suspensão de forma monocrática de uma decisão tomada por um colegiado desborda da atribuição da presidência da Corte local, uma vez que essa seria, conforme a Constituição Federal,
uma atribuição do Superior Tribunal de Justiça. Em 11 de janeiro, que o Ministério Público de Goiás comunicou ao Tribunal de Justiça que desistiu de desistir. À época, o órgão requereu que o presidente do Tribunal de Justiça, Walter Carlos Lemes, acolha o recurso que pede a revisão da decisão, tomada pelos desembargadores que determinou o trancamento do recurso. A decisão, contudo, foi dada pelo presidente, nesta quarta. Nas palavras de Walter Lemes, com efeito, pela análise do histórico processual, vê-se que o próprio recorrente, Ministério Público do Estado de Goiás, requereu a extinção do feito, com arquivamento definitivo, pela superveniente perda de interesse processual, em razão do recebimento da denúncia. Destarte, o Código de Processo Civil, no ponto, arrola expressamente o recurso comportável contra a decisão de inadmissibilidade de recurso excepcional, não fazendo previsão de outro recurso travestido de pedido de reconsideração. No mesmo dia em que o Ministério Público apresentou esse pedido de desistência da desistência, foi vazado um áudio em que supostamente o padre Robson conversa com sua irmã sobre apagar um HD, como forma de constranger publicamente o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás a acolher o pedido do Ministério Público de Goiás. Em nota enviada pela defesa do padre Robson, não se manifestará sobre decisões judiciais, porque tramitam em sigilo. Apenas afirma que referida gravação divulgada hoje é mais uma montagem entre tantas que vêm sendo feitas pela internet, com programas de edição de áudio e vídeo, sendo portanto falsa, devendo seus autores serem punidos pela criminosa montagem. Fonte: www.emaisgoias.com.br